Fuck My Brain. Antes de começar o programa, aqui vai um aperitivo para vocês. Por que estamos transando menos? Então, por exemplo, hoje eu tenho paciente masculino, eu também atendo paciente masculino, que desde a primeira relação sexual já está usando Viagra. O que a internet te dá? Pornografia, né? Exato. Aí a gente acha que sexo é pornografia sempre, né? Na época da pandemia, a venda de vibradores aumentou 900%. Sim. E o assexual não necessariamente é aquela pessoa que não quer transar. Simplesmente o sexo não é prioridade. Se você não tá fazendo bem feito, eu não quero você. Tem muita gente transando, tá tudo certo. Seguimos aqui, nós somos exemplo. O estúdio inteiro aqui tá feliz. O que dizer sobre isso, minha amiga? Estamos em depressão por vocês, pessoas jovens. Aquelas, isso não acontece comigo, pronto. Fuck My Brain. Fuck My Brain. É hora de dar um boom na sua mente. Está começando um caliente, ou talvez não, talvez frio episódio da F My Brain. Aqui a gente trata daqueles assuntos que bugam a nossa mente, que tiram o nosso sono e que no fim das contas afetam a nossa saúde mental. E atenção para o tema de hoje. Por que estamos transando menos? Fuck My Brain. Triste isso. E para falar desse assunto, ela que manja horrores deste tema, Tereza Raquel Imbiruçu de Araújo, só para saber depois se é Uruçu mesmo, né, se a acentuação tá lá no fim. Ela é ginecologista e sexóloga pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, especialista em sexualidade humana pela USP, doutora em ginecologia endócrina pela Unifesp, chefe do ambulatório de sexualidade da Unifesp, integrante do podcast Coletivo Ser sobre saúde sexual e sexualidade. Manja horrores. Olá, doutora Tereza. Olá. Esse manja horrores. Muito mais do que a gente, então vem com nós. Doutora Tereza tem maior nome de novela do Manuel Carlos. Você reparou? Sim. Nome assim, falei... Forte, pesado, não, imaginei, né? Você já tomando café na sua casa, sabe assim, aquele café de novela, assim, sabe? Vocês estão vendo que hoje, enfim, na viagem o negócio aqui. Mas vamos lá. Quem que tá aqui além da doutora Tereza maravilhosa? Nós, eu, Marina Machado, e ela, Natália Mestre. Eu que estou aqui em formação de filósofo, estudante no momento de filosofia. Somos grandes especialistas no comportamento humano e agora estamos nos formando como embaixadoras de saúde mental para empresas. Então conte conosco nesse sentido também. Nath, seja muito bem-vinda para essa nossa conversa, que me preocupa, Natália Mestre, me preocupa. Me preocupa muito, mas antes disso, oi para todo mundo que nos ouve, nos assiste. Doutora Tereza, seja muito bem-vinda. Realmente, a doutora Tereza é de novela, gente. Eu vou falar isso o programa inteiro hoje. E o assunto é pesado, doutora. O assunto é pesado. Melhor a gente já começar para ver se a gente sai daqui com a solução, hein? Será? Eu queria poder ajudar as pessoas, porque isso não é legal, transar menos. Eu acho que não, mas enfim. Mas antes da gente tocar no ponto G do tema, e vamos ter trocadilhos ao longo do programa, sem dúvida, porque a quinta série toma conta quando o tema é sexo, eu queria convidar você para nos seguir aqui no YouTube, no Spotify, no Instagram, em todos os locais que nós estamos. Então, atenção às nossas redes, YouTube, @canal F My Brain. No Spotify, @F My Brain. Estamos no Deezer, Google Podcast, Amazon Music. Pode nos ouvir em qualquer lugar, na Estação Espacial Internacional, no Submarino, na Caverna. Principalmente se você baixar o programa, você pode ouvir na Caverna, não precisa de internet, qualquer coisa, né? Espeleólogos, tamo junto, é nóis. E a gente tá no Instagram, no @FMy.brain. Muita loucura. E tem uma coisa importante para você que nos acompanha e acha interessante o nosso conteúdo, você pode fazer parte do nosso clube de assinatura. Para isso, você entra no nosso YouTube e você vai ver lá Seja Membro. Quando você clicar em Seja Membro, você vai colocar lá R$ 4,89 por mês, pega o cartão de crédito, vai lá rapidinho e meio que agora, se possível. Se deixar para depois, você esquece, aí você não vira membro e o que acontece?
você perde a oportunidade de mandar perguntas, porque quem é membro sabe quem está vindo antes, e aí pode mandar uma pergunta e vai receber as respostas especializadas daqueles que participam conosco nessa conversa. E também perde a oportunidade de ganhar um prêmio maravilhoso quando a gente sorteia ela. Tcharam! A Natália Mestre. Não, a caneca, desculpa. Não posso ser sorteada, amiga. Sou uma mulher comprometida. Enfim, se a gente aumentar o preço, quem sabe? Não por R$4,89, amiga. Mas enfim, seriedade nesse programa. É essa caneca maravilhosa, como sempre. Vocês ficam o quê? Pedindo, então, se inscreve e torce pra você ser sorteado. Tem muita gente que já ganhou, né, Mar? Teve gente que já ganhou, muito bom. Tá na hora de fazer o outro sorteio. Vamos nessa. Bom, convites feitos, vamos lá. Por que estamos transando menos? E isso foi um tema que nos chamou a atenção, porque saíram diversos artigos, e não só no Brasil, que é um país caliente, ou era, mas como no mundo todo. Então, algo está acontecendo com as novas gerações, e aí vamos pontuar isso ao longo do programa, porque o problema do sexo não está necessariamente no pessoal mais velho, onde, em teoria, a libido estaria diminuindo por questões XP4PO. Não, está na molecada. Muito preocupante isso. E aí eu fui levantar alguns dados com relação ao que poderia estar acontecendo. Então, fala assim, tecnologia, né? Então, ela mudou a relação com o prazer, tem muito acesso à pornografia, plataformas de conteúdo adulto. A geração Z está se desenvolvendo mais devagar que as gerações passadas, pode causar diminuição de interesse sexual, mudanças na sexualidade, ela está vindo de uma forma mais plural, ela pode ser experimentada de forma mais individual, com parceiros variados, brinquedos, ou até de maneira virtual, pressões modernas, diminuição do número de relações sexuais pode estar ligado a laços enfraquecidos e pressões modernas, e claro, problemas fisiológicos, medicamentos e questões psicológicas. Posto tudo isso, doutora Tereza, como você que vive o dia a dia enxerga isso? Está ali no consultório, no dia a dia, eu quero transar menos, não estou ligando para isso, o que está acontecendo? Olha, é verdade, tá? Chega, infelizmente, chega mesmo no consultório, todas essas demandas e todas essas situações que você citou, e não é bem assim, não quero transar. Eu não sei se chega a ser algo consciente, tá? É algo muito social, muito do momento, muito dessa fase, muito dessa época. Então, porque tem algumas pessoas que não estão transando, mas de alguma certa forma teria uma vontade de transar, mas as circunstâncias não estão permitindo. Então, eu não sei até que ponto é algo assim tão consciente. Eu não quero transar por A, B, C, D, X razões, entende? Existe uma questão muito ligada às redes sociais, à internet, à tecnologia, o uso de pornografia, que a gente chama hoje uso problemático de pornografia, né? O termo não seria ideal a gente falar, por exemplo, vício em pornografia. Porque, na verdade, sexo está e faz parte do comportamento humano, né? Fumar, beber álcool não é do comportamento humano. A gente não nasceu para isso. Mas sexo não. A gente nasceu para fazer sexo, porque sexo, inclusive, é para a procriação, né? Então, assim, com a tecnologia, com as redes sociais, com a internet e tal, a gente tem hoje a pornografia muito fácil acesso, com os smartphones. Então, é 24 horas você acessando ali algum conteúdo adulto. Pode ser foto, pode ser um meme, pode ser, inclusive, sites, até como você falou, né? Como você citou no início. Então, isso gera várias situações. Gera uma comparação. Então, por exemplo, hoje eu tenho um paciente masculino, eu também atendo paciente masculino, que desde a primeira relação sexual já está usando Viagra. Nossa, por quê? Desde a primeira relação, porque tem medo. Medo de não dar conta. Medo de não ter uma ereção ou medo de desagradar a outra pessoa.
Desde o primeiro contato sexual. Então, com 18 anos, com 19 anos, na primeira relação sexual, está usando Viagra. Isso vem da onde? Isso vem muito dessa questão da pornografia, da comparação, do homem estar sempre pronto a qualquer hora, a qualquer momento, não poder dizer não. Então, por exemplo, esse afastamento social tira um pouco essa obrigação. Acaba sendo mais confortável eu ter uma masturbação, eu estar aqui com a pornografia, ter acesso fácil à pornografia, me satisfazer, do que passar por essa dificuldade de repente, não agradar. Nossa, me veio Ou só uma medo de falhar, né? Falei que feliz mesmo estão os atores pornôs. Eles seguem na atividade plena, não é verdade? Parece que não vai terminar. Fazendo a galera feliz. Que parece que não vai terminar, né? Enquanto a galera tá só olhando. Tá só olhando, se divertindo, olhando e evitando o físico. Feliz tá o dono dos brinquedinhos. Eu queria falar, feliz tá os donos do brinquedinho, o dono da indústria pornô, não o ator pornô. Exato. O dono da indústria Esse que tá tá ganhando lucrando. dinheiro que Jesus, a gente nunca vai saber o que é. Meu pai do Na céu. época da pandemia, a venda de vibradores aumentou 900%. Sim. Mas né? até aí tudo bem, porque na pandemia você nem podia encostar Nem em podia. ninguém. Mas parece que o Fale pessoal por você. Não falarei nada aqui nesse A programa. gente não vai falar sobre isso nesse programa. Mas É sobre transar menos, amiga. E não transar mais, né? Transa mais. muito bom. Mas o pessoal tomou gosto e ficou nesse setor do deixa que eu me resolvo. Esse é um ponto, né? E aí acaba sendo algo até meio narcisista. Sim. Porque aí você sabe exatamente como você quer, do jeito que você quer, da hora que você quer. É mais rápido. É mais rápido, né? É mais certeiro, obviamente. Exato. Então, assim, por que eu vou me colocar em alguma situação em que eu posso ser rejeitado? E aí também traz muito dessa geração, né? Precisa relançar os 50 tons de cinza. Acho que vai dar aquela acendida na galera. Vamos lá, pessoal. Eu acho que nem isso Não? faz efeito. Oh, Jesus. Eu não sei, porque tem essa questão de, né, das pessoas estarem também tomando uma consciência de que não vale a pena se submeter a qualquer tipo de relacionamento para ter sexo. Sim. Então a gente evoluiu nesse sentido, olha, o que é bom, o que é saudável dentro de um relacionamento, o que te faz bem, o que não faz. Então hoje as pessoas já estão um pouco mais seletivas quanto a isso. Sim. Por exemplo, clitóris. Quando foi que se começou a falar do surgimento do clitóris? Do surgimento não, né? Falar Sim, da popularização do assunto. clitóris, né? Se mostrou na internet como é que é o clitóris Sim. e tal. E as mulheres começaram a falar mais sobre o orgasmo, Sim. né? Que não tem só orgasmo com pênis, Sim. né? A maioria tem um orgasmo mais com estímulo de clitóris. Então, por que você... Isso principalmente na relação heterossexual. Então, por que você vai se submeter a um relacionamento que não é legal, Uhum. que não te faz bem, só para você ter uma relação sexual? Não, de repente, você sozinha, com seu autoconhecimento, seu autotoque, seu autoerotismo, você consegue muito mais prazer. Eu Então, acho esse que é um ponto. né? Eu sei onde ele está. Não Já é? um grande Gente, me avanço. aguentem hoje, porque vai ser muito engraçado. Nossa, mas só uma coisa muito engraçada que eu lembrei, a hora que ela falou sobre o clitóris, eu voltei há 1000 anos atrás, eu lembrei o dia que eu tava sentada na sala da minha avó, eu devia ter uns 12 anos, e 12 anos há muito tempo atrás é 12 anos bocó, não é 12 anos como são hoje. Era 8. Né? 12 era 8, com idade mental de 6, provavelmente, né? E eu lembro que tava uma Marie Claire, uma revista Marie Claire, assim, na mesa. E era aquelas chamadas orgasmo lacrado, não sei quantas maneiras de descobrir seu clitóris e tal. E aí eu simplesmente passei e cheguei pra minha mãe sem menor dúvida. Mãe, o que é clitóris e orgasmo? Em 2 segundos, assim, sabe? Tipo, Nasceu uma mecha de cabelo branco na sua mãe, assim. Viu? eu nunca vou esquecer disso. Mãe, o que é clitóris e orgasmo? E ela toda, assim, acho que ela não tava esperando nunca isso, sabe? Porque ela falou, da onde veio isso, né? E aí ela viu que tinha uma Marie Claire dela...
É um assunto para mais tarde, Natália. Ele simplesmente mandou ver. E você lembrando disso, eu lembrei exatamente do... E aquilo grudou na minha mente. Olha que coisa louca. Olha que Aquela coisa da revista. E da minha mãe ter falado mais tarde, aí eu fiquei... A curiosidade. Aí eu fiquei curiosa. Eu já sei ler, deixa eu dar uma olhada aqui. Isso que não era Google, hein? Porque senão já tinha resolvido a questão. Então, hoje tá mais fácil esse acesso. Sim, Né? claro. Então, de repente, hoje uma adolescente de 13, 14 anos já está ali no Instagram e já está ouvindo falar sobre Novela isso. das 8, a menina tá lá mostrando as coisas, gente. Sim, tá outra é o fácil. Google, né, gente? Você procura tudo e é também um grande problema, porque quando você busca o que a internet te dá? Pornografia, né? É. Exato. Aí a gente acha que sexo é pornografia sempre, né? E aí é que tem o medo de desempenho, né? É. Aquela ansiedade se você vai dar conta ou não. E isso acontece dos dois lados, tanto com meninos quanto com meninas, né? Outra situação são os aplicativos de Sim. relacionamento. Essa geração vem desses aplicativos. Hoje nos bares ninguém mais paquera, manda bilhetinho. Ai, que tristeza, era tão né? bom. Era tão bom. Hoje a paquera é virtual. E aí acaba sendo uma coisa muito binária até, né? Quando você pega aquele aplicativo, é o Sim. quê? É sim e não. Sim e não. Mas quando você conhecia uma pessoa, você dava a chance de ser algo construído. E esse algo construído, de repente, aquele nariz você não gosta, mas a conversa é legal. Claro, claro. De repente, aquele tamanho de corpo não te agrada, mas tem outro aspecto que vai te conquistar. O charme morre no sim e não. Com Não, certeza. o charme morre E na a intelectualidade, Exato. o carisma, o borogodó, você não vê na foto. Borogodó, me lembrou da Dona Hélia. 102 anos, nossa entrevistada, se não viu, assista, maravilhoso. E isso dava chance para um poder de sedução. Sim. E isso atrai na sexualidade, né? Então, esse sim ou não e essa forma mais fácil de descartar por pouca, né? Não me agrada em nada, eu não dou chance de ser construído nada. Então, eu me afasto desse vínculo e a chance de transar acaba sendo menor. Isso é interessante, porque a gente acha que com os aplicativos, A né, gente ia as transar pessoas mais, estão né? transando mais, né? E na prática não é tão assim. Os números estão sendo impressionantes e como isso está virando notícia no mundo todo e repetidamente, quer dizer, não é brincadeira. A gente está tendo um impacto social, de relacionamento, de toque físico, de interesse, de permissão, de se envolver com outra pessoa, né? Mesmo que seja apenas no ato físico e tudo mais. É complicado isso. Agora, quando vocês falam da pornografia, eu fiquei imaginando, então, eu não tinha pensado dessa forma, mas assim, duas pessoas iniciantes, vai. Uhum. E aí ele viu pornografia, ela viu pornografia. E aí ele acha que a mulher tem que performar acrobaticamente aos berros e com todas as possibilidades e orifícios e com aquela facilidade toda. E aí ele acha isso. Aí ela acha que o cara também tem que ser uma britadeira, como diz Natália. E aí é aquela coisa toda, e assim, aí vão se encontrar. Ela não é aquilo, então ele acha que talvez não está fazendo corretamente. Exato. E ele não é aquilo pra ela, e ela também, enfim, não se satisfaz. Eu acho que isso deve ser muito frustrante, gente. Sim. Porque a realidade são encontros físicos, encaixes, permissões, explorações E as pessoas vão ganhando Lógico. experiência, vivenciando. Exato. Então, hoje as pessoas perderam um pouco a habilidade. E aí, o que acontece? Por exemplo, eu tive uma paciente super jovem, na faixa de uns 23, 24 anos, que chegou, inclusive, chorando, super chateada. Por quê? Porque saiu com a pessoa uma vez, saiu com a pessoa duas, depois da segunda vez, essa pessoa desapareceu. Né? O famoso Saiu, ghosting. levou um Né? ghosting. Saiu, mas transou com ele. Saiu e transou, Tá, e aí, de repente, veio o ghosting, né? E ela chegou chorando, porque na cabeça dela, ela não sabia transar. Então, a consulta foi, eu queria saber como que se faz, porque eu acho que a pessoa me deixou porque eu não sei transar. Oh, meu Deus. E aí, o que isso está gerando? Mais insegurança. Sim, Então, o que é mais confortável? Eu vou ficar no meu Netflix, sim. eu vou comer minha pipoquinha. De repente, se eu sentir vontade, eu tenho meu brinquedinho e pronto. Né? Nossa. A gente vai se colocar em risco de
ser rejeitada, né? Você sai uma vez, sai duas e de repente você... E aí? Como que isso fica também no nosso psicológico? E um outro fator que é muito comum é a questão da depressão e da ansiedade, Sim. né? Que hoje... Estamos explodidos de números. Estamos, né, crescendo. Interessante, né? A gente está crescendo em depressão e ansiedade transando menos. Faz sentido. Sim. Tomando sabe se medicamento, a libido vai dando uma piorada, né? Não é? A depressão e a ansiedade É. subindo, o sexo descendo. Se a gente é uma sociedade medicada, Claro, esse tipo de sim, medicamento vai direto no impacto da libido também, Mas da no- anorgasmia numa também, faixa, numa faixa etária onde você tinha que estar na tampa com a isso. libido, gente. Eu vou trazer aqui, Tereza, uma matéria da Elle que chamou muito a atenção, que o título era Sexo Não Obrigada. O que está por trás do celibato, prática cada vez mais comum entre homens e mulheres. Então a gente já começa também desmistificando que é uma coisa só de mulheres e tem os homens também. De acordo com algumas pesquisas e comportamentos observados nas redes sociais, a juventude transa cada vez menos. E há muita gente optando, inclusive, pelo celibato com e sem data de vencimento. Em um levantamento realizado entre 2018 e 2020 pelo teólogo Rodolfo Kapler, com alunos do ensino médio da Rede Pública de Educação do Interior de São Paulo, 67% dos rapazes e 73% das garotas afirmaram não terem transado nos últimos 12 meses. Nós estamos falando de uma faixa de idade que, as pessoas estão com hormônio em ebulição. Aí junta aqui, ó, o Google reportou um aumento de 90% nas pesquisas do termo celibato em janeiro de 2023. No TikTok, a hashtag celibato apareceu em 25 mil postagens até o fechamento da reportagem que saiu faz um mês. Nos conteúdos disponíveis, as pessoas, na maioria mulheres, dizem que a falta de sexo melhorou o foco, a disposição e a saúde mental. Há ainda quem decida abrir mão não só das relações sexuais, mas de relacionamentos amorosos em geral. Nossa. Nós estamos falando de eu vou ficar sozinha. E aí tem um movimento que a matéria traz também, que eu tenho visto nas redes sociais, que é o sóbria de relacionamentos. Que é tipo assim, vou ficar um tempo sem Detox. prazo, um detox de relacionamentos. Então nós estamos falando de sexo? Estamos, mas nós estamos falando de relacionamento. E a pergunta, Tereza, com tudo que eu li aqui é, o quanto isso, né, diz da gente como sociedade com uma questão de estamos perdendo a nossa capacidade de relacionamento, de sociabilização, certo? Certo. E eu ouço isso como um mecanismo de defesa. E exatamente, mecanismo de defesa de frustração. Então, é uma geração que também é pouco tolerante a qualquer tipo de frustração, né? Então, quando a gente tem um número absurdo pesquisando sobre celibato, então isso me soa um mecanismo de proteção, Sim. tá? E aqui é interessante porque o celibato tem muito um contexto, assim, religioso, né? Ideológico, algo assim. O que é diferente do assexual. Sim. Que também é uma geração que defende muito a diversidade, né? E o assexual, ele ganhou esse espaço. Tipo assim, olha, eu existo. Eu tô aqui e eu existo. E o assexual não necessariamente é aquela pessoa que não quer transar. Simplesmente o sexo não é prioridade. Então, a gente tem o assexual que pode ter um interesse num relacionamento romântico, que pode ter um interesse num relacionamento afetivo, mas o sexo não é prioridade, mas não significa que não faça sexo. Às vezes vai fazer sexo para agradar a parceria, às vezes vai fazer sexo por curiosidade, e o celibato seria um pouquinho diferente, tá? Mas, é por isso que eu acho, assim, que me soa muito como um mecanismo de defesa, quando as pessoas estão buscando um celibato, né? Um detox. Você tem paciente que já chegou falando que está buscando um detox ou um celibato, que se sente melhor, mais focada na sua felicidade, porque não tem um relacionamento? Sim, mas aí tem uma outra questão, que é como você lê um trechinho.
a busca pela produtividade ou por um bem-estar, porque também tem muito essa onda hoje, né? Do autocuidado, do cuidado espiritual, do cuidado com o corpo e de ser produtivo, de estar sempre aprendendo algo novo e tal. Então, se você tira o foco do relacionamento, porque leva tempo, Claro. leva energia, leva dedicação, né? Então, você está focado em quem? Em você. Então, eu me basto. Mais uma vez, uma prática narcisista, né? Eu que me você já basto, falou. sou autossuficiente, né? Então, eu mesma cuido do meu lado espiritual, eu cuido do meu físico, eu cuido da minha saúde, eu cuido aqui dos meus bichos, eu estou aprendendo algo novo, eu viajo sozinho, né? Então, eu não preciso de ninguém. E o sexo vai muito nisso, porque hoje, como a gente aprendeu a ter prazer sozinha, né? Então, eu também não preciso de outra pessoa para ter sexo. E aí tem uma parcela que sofre por quê? Porque são os demissexuais. Ou seja, eu quero ter sexo, mas eu preciso do vínculo afetivo. E aí, como você mesma falou, ou seja, se o relacionamento também está difícil, a gente não evolui mais nos relacionamentos, eu não consigo transar. Sexo casual não é para todo mundo. Sim. Não, Entende? Então, assim, tem pessoas que vão precisar de algo a mais para ter vontade de transar. Para essa nossa conversa, eu fui pesquisar e eu achei um artigo da CNN Internacional, uma opinião por uma pessoa chamada Jill Filipovic. Ok, eu vou dar uma traduzida aqui. Mas ele fala de um pensamento dele que eu achei interessante. Não é comprovado, mas a teoria dele que é o seguinte. Então, quando as mulheres estão encontrando os homens com um mindset sexual que está criado, construído por anos de vídeos de pornografia e tanto sei que lá, e quando você de repente tem aquela esganadura sexual, que inclusive é perigosíssima e pode dar danos cerebrais graves, não é difícil entender por que as mulheres que estão empoderadas decidem que não querem participar desse tipo de ação. Não é exatamente um progresso feminista. Se as mulheres jovens se sentem mais livres, podendo optar não transar, se elas querem não transar, ótimo. Mas não está claro o que isso, de fato, é o que está causando o declínio sexual. A maioria das mulheres deseja sexo e merecem, desculpa gente aqui, para quem está no Spotify, eu estou lendo e traduzindo do inglês para o português. Quem está, elas merecem fazer sexo de qualidade, mas muitos homens heterossexuais possivelmente não conseguem ou não vão se dedicar a um sexo de qualidade com a mulher. Então, se você não está fazendo bem feito, eu não quero você. Então, para resumir essa história de que uma certa parte do feminismo e da gente ter se libertado de muitas coisas e o autoconhecimento, fala assim, cara, não quero me submeter a isso. Essa meia boca. A essa meia boquice. Eu quero, me resolvo sozinha. Prefiro ficar sozinha. Mas eu fico um pouco impactada porque você vai olhando nas redes, primeiro que a nudez ela é muito... Exatamente. E a gente já falou isso em outro programa aqui, o erotismo morreu, na minha opinião, porque é de uma facilidade incrível, tudo é exposto, tudo é fácil, a gente mostra tudo, as roupas mostram os peitos, a bunda, a dobra da bunda e tal, não sei o quê, e aquele imaginário vai desaparecendo, que eu tô vendo, então aquela coisa toda. A gente vê que essa coisa da vida, né, do estilo de vida mais aberto, parece ser uma coisa muito comum hoje em dia, onde as pessoas saem com várias pessoas, mas os casais, né, na vida swing e tudo mais, tal, não sei o quê. Mas o que eu tô percebendo, ou pelo menos acho, é que isso está limitado a uma outra faixa etária. Sim. Onde já existem, inclusive, os relacionamentos, mas que para os mais jovens a coisa tá grave. Sim. Para os mais jovens é onde a gente vê menos realmente a frequência sexual. Entende? Então, assim, eles tem estão pacientes, em pânico. Tem muitos mal pacientes orientados. de 23, 24, 25 anos que é igual a estatística, que não transaram no último ano. Entende? E essa questão do prazer imediato que a gente está falando, não vem só também do autoerotismo ou da exposição e tal. Hoje, esses jovens, eles buscam um prazer
imediato. Isso vai no jogo, Sim. nos joguinhos, no jogo de videogame, né? No tigrinho. No Nos tigre- bets. nos- Falar, o que é o tigrinho? Eu não sei. São os joguinhos todos, os bets da vida. Ah, As tá. apostinhas. As apostinhas. O dinheiro indo embora. A Marina, ela não dá. Marina, Eles estão rindo de mim, eu não entendi ainda porque. Depois vocês explicam. a gente explica, Marina, mas você não pode viciar. Eu quero Você saber. não pode viciar só, Deixa amiga. eu entrar aqui. Tigrinho. Vai aparecer uma outra coisa. Tá bom. Pareceu Vocês um me explicam, sucrilho ok. Kellogg. É porque tigre pra mim é o sucrilhos. É o tigrinho versus tigresa. Tigresa é outra parada. Tá bom, vai. Mas é isso, tem muito prazer imediato, tem o vício, né, Sim. em drogas, em jogo e tal. E isso também vai preenchendo o nosso centro de recompensa, né? Essa dopamina, esse boom de dopamina, vai preenchendo esse centro de recompensa. E o sexo antes preenchia mais esse lado. E hoje esse lado pode ser preenchido por várias outras situações. Então, a sensação que eu tenho, inclusive no dia a dia, assim, na prática de consultório, é que o afeto está bem direcionado para a amizade. Né? Então, assim, se valoriza muito hoje, se fala muito hoje dessa amizade entre mulheres, que antes era muito interpretado como disputa, Sim, uma rivalidade. uma rivalidade, né? Que mulher não gosta de mulher e tal. Então, hoje, depois que surgiram muitas palavras como sororidade e tal, que as mulheres não são amigas, sim, você pode ter amor Uhum. aqui, né? Esse amor romântico não precisa ser um amor só erótico, Claro, romântico, Claro, né? Então, tem um ponto positivo nisso, óbvio, sim. mas isso distancia também a busca pelo prazer sexual. Porque, na verdade, você tem prazer, e muitas vezes prazer mais rápido, né? De fácil acesso, com menos risco de frustração, e que preenche esse nosso bem-estar, né? Traz essa recompensa. Você sabe que nessas pesquisas todas aí da pauta, eu começo a ler comentário pra caramba dessas coisas, assim, porque me interessa muito o que as pessoas estão dizendo, né? E aí teve uma pessoa meio que falando assim, a geração mais velha tá em choque, que a gente transa menos, é que, na verdade, a gente descobriu que tem coisas muito mais interessantes do que transar e vocês não. Não sei muito o que pode ser mais não, interessante. vamos conversar. Não Se é bom e bem feito, eu discordo. Agora, se não é bom e bem feito, claro, até o tigrinho é legal. Eu preciso saber o que é o tigrinho, cara. Dever de casa. O grande lance é o seguinte, qualquer coisa mal feita a gente não quer. Exato. Agora, obrigado. se é bom, bem É. feito, de qualidade, aí eu Por tenho que 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 ser tanta obrigada gente, a né? discordar. Vamos Sou obrigada combinar. a discordar. Vamos votar aqui a favor desse negócio. É engraçado, porque a gente estava conversando no almoço antes da nossa gravação e os meninos até perguntaram como ficam as prostitutas. Porque, né, é um mercado que depende disso e essa faixa etária, ok, né, vai crescendo, sei que ela, é um mercado que hoje vai ter que provavelmente migrar muito mais para uma posição de exibição, como um OnlyFans da vida, Sim. do que uma relação. Claro, óbvio, gente, eu não tô exagerando, vai acabar. Não, Não. você tem muita gente transando, tá tudo certo. Seguimos aqui, nós somos exemplo. Ê. O estúdio inteiro aqui tá feliz. Os meninos levantando a mão aqui. Isso não é da nossa amostra, né? Exatamente. Nós não Nós somos. somos tudo mais de... Ninguém quer geração Rafa, Z, exatamente, né? tirando o Rafa. Mas o Rafa é uma exceção, né, Rafa? Não, o Rafa tá bem nessa área, não confundo ele, só porque ele é mais novo, é isso que ela quis dizer. Mas o Rafa tá bem também. Mas, é claro, ok, continuaremos, né, fazendo isso. Mas que se essa geração em massa tiver essa questão por muito tempo, muda muito do próprio mercado e preocupa muito. A gente vê os meninos hoje mais novinhos, né, vamos dizer que não estão nem na faixa etária para pensar em sexo, ou pensar assim, mas fazer. Sim. De preocupados em chegar perto da mulher, porque tudo é assédio. Esse Porque é um se eu ponto. encostar... Não, porque se eu falar, porque eu não posso falar, eu não posso chegar perto, eu não posso não sei o quê, porque senão ela pode achar não sei o que lá. Então, eu percebo nos meninos, isso é um fato, Sim. um medo da aproximação, porque eles podem
ser presos, ou sei lá. Há um olhar muito vigilante, obrigada. Muito vigilante, mas é acusatório, acho que é a palavra que eu estava buscando. Em cima desse relacionamento, que antes... o flerte, um beijo roubado. Imagina hoje, inadmissível. Eu sou de Salvador. Né? Carnaval de festa. Salvador. Não, mas Carnaval de Salvador, quantos beijos roubados? Você vai pra mas fila. Salvador não está nessa amostragem. Salvador não está eu nessa acho que amostragem. Salvador nunca entrou na amostragem de menos sexo. Nunca foi pesquisado. Nunca foi pesquisado. Salvador nunca foi pesquisado. Vai quebrar essa amostragem. Quem tá transando menos nunca ouviu El Chan. É a minha teoria de vida. Não sabe o que é El Chan, nunca requebrou Colodum. É assim que funciona. Espera eu tomar água, Natália. Pelo amor, vou cuspir no microfone. Quem nunca desceu da boquinha da garrafa? Não sabe, você não sabe. Que isso, da boquinha da garrafa não tem remédio. Gente, eu sou dessa época, tá? O quê? 20 anos atrás, né? Ou até mais. Que a gente passava ali no trio, a gente era agarrada, a gente era puxada, tudo bem, não precisa ser assim, não é isso que eu tô defendendo aqui. Existe o meio termo. Exato. Esse é o ponto que a gente perdeu. Entre o abuso e o flerte legal, onde você percebe que a pessoa permite. Eu estou olhando pra você está olhando pra mim, eu desvio o olhar, aí depois eu olho de novo pra você, não sei o que, os sinais estão aqui. Agora, eu tô passando, você me agarra, me laça. E quando era aquela fase que a gente ia pra balada e as pessoas pegavam a gente pelo cabelo, aquilo era insuportável, lógico. Imagina. Mas aí, recentemente, sei lá, uns 2, 3 anos, eu tava num lugar que tava tocando música, era Araqueto aqui em São Paulo, né? Eu tava Adoro lá. Araqueto. E aí, de repente, eu vi um cara assim, né? Dançando e tal, com a mão pra cima. E ele dançava com a mão pra cima, assim. Nossa, pra não encostar ninguém. E aí eu perguntei, por que você tá dançando? Com a mão pra cima. E não era, porque não tava tocando. Passo, né? Não é um não passo. É porque a música tava pedindo, sabe? E aí ele disse assim, não, pra que nenhuma menina ache que eu estou passando a mão. Olha isso. Né? E aquilo ficou gravado em mim, né? Eu falei assim, olha, e aí tem um outro ponto, ou seja, os homens heterossexuais estão tomando um pouco essa distância, né? E aí é o meio termo que a gente precisa achar. E tem uma outra questão, como os homens não estão chegando, as mulheres estão tentando dar o primeiro passo, né? E aí, agora, isso traz um novo sofrimento. Porque como, assim, os homens não estão vindo me paquerar, não estão vindo falar comigo, e sou eu que vou sair do meu lugar atrás da caça. Sim, invertemos, né? Invertemos, e aí ela sofre por esse julgamento também. Então, o cara hoje não faz nada, né? A mulher está tentando fazer algo, mas ela ainda também não encontrou esse meio termo. A gente na busca pelos direitos iguais se ferrou, né? Porque antigamente os bailinhos, pra quem não sabe, viu, Rafa? Era assim, ó. A gente sentava... Hoje é bullying contra o Rafa nesse estúdio. A gente sentava, começava, estava na balada, né? Balada, bailinho. Aí tava aquela música lá, todo mundo dançando, né? Lambada, qualquer coisa. Aí de repente... caía a música e começava aquela música lenta. Música lenta, as meninas todas iam sentar na lateral, assim, e os meninos em pânico, porque era a função deles, se explodam, problema de vocês, iam ter que pedir a menina pra dançar e podiam tomar um não, que era o momento do pânico dos meninos. Mas, de novo, função de vocês, e venham aqui, e a gente doida pra ser chamada por aquele cara, às vezes não é, ok. E vamos lá. E tinha vassoura. Lógico. Era legal. Mas hoje, nem isso, né? Porque o menino já não tem mais, claro, nada disso. Mas a ideia disso, né? Da mulher esperar o movimento do homem, estava muito representativo nesse sentar e esperar ser chamada para dançar. E agora vai fazer o movimento inverso, agora se vira nós, ter coragem de ir lá chegar pro moço e o moço falar assim, não. É uma exposição, e eu acho que é bem em cima disso, né? Eu acho que todos esses números relatam o medo de você ser rejeitada, como você falou, o medo também do coração partido, porque o relacionamento traz problema, né, gente? Claro, mas aí o relacionamento, se relacionar com qualquer pessoa, primeiro, você se tem que se relacionar com você, Sim. que o povo já não tá sabendo fazer isso. E se relacionar com o outro, porque aí você tem que ceder, você tem que aprender, você tem que ensinar, né? O timing. E no processo do sexo tem entrega.
Sim. Né? E às vezes a primeira vez não é. Às Não vezes é não, a incrível, primeira vez não é exatamente. baliza pra nada. A gente é começo da corrida. Vamos pra lá, pra cima, vamos experimentar, vamos É nos uma corrida encontrar. que só tende a melhorar, Claro, né, amiga? até porque- Com o tempo. Quanto tempo você leva pra se conhecer? Ok, então você chegou um ser humano novo na sua vida, você vai descobrir os pontos que funcionam, Sim. o que não funciona, vamos testar daqui. E a outra pessoa também vai ter que ter tempo pra acertar você, entendeu? Mas aí entra um outro ponto, porque se a oferta tá grande, É. eu sempre oferta, né, entre Uhum. aspas, assim, tipo, pensando até nas redes sociais, aplicativos e tal, eu vou estar sempre em busca de algo melhor. Com certeza. né? Próximo. Exato. E a nossa insatisfação, né, que hoje cresce com tudo, porque hoje a gente se compara o tempo todo. Então, eu estou comparando. Então, tem alguém que vai ser mais bonito, mais inteligente, mais interessante, mais rico, mais. Então, tá bom, eu saio com você. Na minha primeira tentativa de aproximação sexual, putz, não foi o que eu imaginei? Ah, não, peraí, deixa eu ver quantas outras opções eu Sim. tenho Quantos aqui. contatinhos estão lá em casa, né? No meu- Quantas outras opções eu posso ter? Então, se essa aqui não foi, deixa eu ver outra. E aí, a gente não consegue ter esse crescente. Porque algo que eu falo sempre para as minhas pacientes, assim, a gente vai construir a nossa sexualidade ao longo de toda a vida, até o dia que a gente morrer. Uhum. Só que para isso, existe também a intimidade Claro. que vai fazer você crescer nessa sua expressão e nesse seu comportamento sexual. Muitas vezes, se você não tem intimidade, vamos pensar assim, vamos falar de forma bem clara, né? Como que você tá um tempão transando com seu vibrador, transando sozinha, com seu travesseiro, com seu ursinho, tal, e aí você aprendeu um monte de coisa. Mas quem que vai chegar no primeiro dia, na primeira transe e dizer assim, olha, coloque a mão aqui, me beija assim, faça assim, ganhe esse... Não! Né? Sim. Você não tem essa intimidade, muitas vezes você não tem essa liberdade, você não se sente tão segura, às vezes, Sim. para você ir dar essas coordenadas. É uma dança, né? É uma coisa de você acertar o passo junto. E aí a coisa vai ficando mais fluida com o tempo, né? Mas é muito de permissão. E a gente fez um programa sobre sexo já há algum tempo aqui, e a gente falou muito do orgasmo, né? Que depende muito, e é muito cabeça nesse processo, que depende muito dessa entrega, porque é órgão, é corpo, é sensação. E deve ser muito frustrante você não conseguir alcançar isso por muito tempo. Sim. Por muito tempo. E o orgasmo, ele acontece quando a pessoa se deixa ser vulnerável. Só que para você ser vulnerável, para você deixar aquilo acontecer, você precisa muitas vezes dessa intimidade de confiar no outro. Claro. É um ato de confiança, né? Né? Então, como que você vai perder? O orgasmo é uma perda de controle, né? Uhum. Inclusive, alguns estudiosos mais poéticos, assim, eles colocam o orgasmo como se fosse uma pequena morte, Sim. né? Porque você desliga É o por minuto da alguns morte. segundos, É. né? E então, assim, é uma pequena morte, você desliga. E você só consegue fazer isso quando você realmente se entrega, você se deixa vulnerável. E como que você faz isso se você não tem o mínimo de confiança no outro? Um mínimo de entrega, um mínimo de intimidade. Então fica mais difícil, aí fica frustrante. Então acaba sendo um ciclo, né? Eu tenho medo que o meu desempenho não seja legal, aí não vai chegar a um orgasmo, então o que eu faço? Eu chego mais fácil sozinha. Sim. Isso é o que eu ouço. Claro. No meu dia a dia sabe é os seus muito. botões. Ai, doutora, eu não quero. Eu não sei, A porque pilha é mais fica rápido. muito mais fácil sozinha do que com alguém. E aí a gente se isola de novo, né? E aí é isso, a gente não... Difícil sair desse ciclo, porque aí quanto menos experiência você tem mais medo dessa conexão. Aí quando acontece algum encontro, não é o que você espera, o que você idealiza, você não dá chance de acontecer de novo, porque lá fora provavelmente tem algo melhor, né? Pra procurar. E aí eu volto a ficar sozinha. Que triste. E como que a gente começa a trabalhar isso para melhorar? Porque
Quer dizer, você já faz isso no atendimento com as pessoas que chegam lá e abertamente falam isso para você, que eu já acho um grande avanço, que é uma identificação de que algo precisa de ajuda nesse processo, então mas é uma parcela muito pequena das pessoas que estão vivendo isso, né? O primeiro ponto é se isso traz angústia para a pessoa. Porque tem pessoas que estão vivendo dessa forma e que acham que tá tudo bem, né? Que não sente essa necessidade. Por isso que logo no início, quando a gente começou a conversar, será que é uma decisão muito consciente? Eu não quero transar por isso, eu não quero, né? Ou se é algo meio social, cultural, e eu tô indo nessa onda, entende? E aí é que muda, porque quando você tá indo nessa onda e que tá indo bem, essa pessoa não chega para mim. Agora, quando tá indo nessa onda e fala assim, nossa, mas eu tô sentindo falta. Nossa, né? Então, assim, eu tenho visto paciente hoje chegando com 35, 37, 40 anos, tendo a primeira relação sexual. Na verdade, isso sempre existiu, mas a quantidade que tem chegado hoje, né, de 35, 37, tendo a primeira relação sexual. E veja que aí já é um pouquinho antes até dessa geração Z que a gente está falando, né? Mas que por algum motivo teve esse medo, sabe? Então, assim, se essa pessoa sofre, ela vira e fala assim, olha, eu tenho 3 anos que eu não transo, tem 2 anos que eu não transo, mas eu queria. Aí sim, aí a gente tem que começar a fazer um trabalho, entender por quê, né? Se tem alguma condição física que esteja levando a isso, a gente passou aqui sobre depressão e ansiedade, e isso é real, né? Tanto que assim, é até um ponto interessante, porque quem tem depressão ou quem tem ansiedade não tem energia de vida. Se você não tem energia de vida, você não vai ter energia sexual. E aí muitas pessoas ficam com medo de tratar a depressão e ansiedade por conta dos efeitos das medicações. Porque as medicações podem diminuir libido, pode retardar o orgasmo e tal. Só que, se eu tenho uma depressão e ansiedade e eu não trato, eu também não vou ter uma vida sexual legal. Com certeza. Tá? Se eu trato, eu posso ter uma chance de melhorar essa vida sexual. Então, a gente não precisa ter medo dessas medicações, tá? Se realmente a gente tem diagnóstico, a gente precisa tratar. Então, quando essa paciente chega, essa paciente ou esse paciente, enfim, quando essa pessoa chega com alguma angústia, a gente precisa entender de onde que vem, né? Você não tem desejo sexual, ou você tem, que é outra situação importante. A mulher, ela tem 2 tipos de desejo. Ela tem um desejo que é espontâneo e ela tem um desejo que é responsivo. O desejo espontâneo é aquele desejo que vem de uma forma muito natural, que vem do nada. E isso acontece geralmente até 2 anos de relacionamento, que é quando tem a paixão, quando tem a novidade, quando tem nossa, é o diferente, ou quando se troca de parceria. Depois, é um desejo mais responsivo, ou seja, eu preciso de estímulo. Eu preciso de gatilho positivo, eu preciso de motivação, eu preciso entender que ali eu vou ter uma recompensa. Sabe aquela história do tipo assim, eu tenho preguiça? Entende? Aí às vezes eu falo assim para o paciente, a pergunta que você tem que fazer é, por que não? Sim. Né? Tipo assim, tô com preguiça, prefiro dormir. Mas por que não? Porque se for bom, se tem prazer, se tem orgasmo e tal, isso pode ser uma motivação para pensar e querer fazer sexo de novo. Sim. Então, a mulher, ela tem esse ciclo que, às vezes, ela pode começar uma relação sexual pela excitação. E aí, quando se sente ali no momento, ali na cena, ela engata o desejo, aí ela se percebe com desejo. Então, isso... Meninos, trabalhem. É isso! Só dando a dica. Entende? E aí, você tem esse desejo, né, que precisa de um pouco mais de estímulo. E para que se tenha esse desejo, muitas vezes você precisa de quê? De conexão. Sim. Né, investir nesse joguinho de sedução, que foi o que a gente conversou, da conversa, de tal, do olhar, né, do estar perto, do agradar a outra pessoa. Então, isso vai ser uma motivação para essa pessoa querer ter relação sexual. Então, quando alguém chega com essa angústia, o primeiro passo é, você não tem desejo.
Ou você espera que esse desejo aconteça de forma espontânea, porque aí vai ser frustrante, porque na maioria das vezes não vai ser espontâneo, você vai precisar de uma motivação. Ou você tem um desejo responsivo e você não está tendo esse estímulo. Tá? Então são muitas questões. E aí a gente vai. E quando você tem relação sexual, é prazeroso? É legal? Porque se também não for legal, isso também vai te afastar da memória de, quero fazer. Entendeu? Então eu vou preferir dormir, vou preferir ver uma série, vou falar no celular com alguém, enfim, vou ficar na internet. Por quê? Porque aquele sexo não está sendo bom, aquele sexo não está sendo legal. Né? Porque aqui a gente está falando muito do público solteiro, mas também aquele público que de repente decide se relacionar, aí às vezes aquele sexo morre com 6 meses, né? O que antes às vezes demorava 2 anos, 3 anos para ir descendo ladeira abaixo, às vezes está encurtando esse tempo também, né? Então a gente precisa perguntar como que a gente vai lidar com isso. Você sente falta? Você quer mudar? Isso te traz sofrimento? Mas eu acho duro, porque se a pessoa não teve um histórico de boa relação sexual e de prazer ali, talvez ela não sinta a falta. A pena é isso, porque se você tiver contato com algo que é bom, você quer de novo. Mas se você não quer, e aí se você não tentar, você não vai ter essa experiência para saber o que é bom. E a prática leva à perfeição, pessoas. Perfeição é relativo, mas leva. Leva ao encaixe, vamos colocar assim. Encaixe. Perfeição é o que a gente não pode buscar, senão não tem sexo. A gente não tá aqui só levantando a bandeira transem mais, né? Claro. Transem. Apesar da gente sugerir que você tente. Mas se aprimore. Invista. Mas a gente estava falando hoje também na hora do almoço, né? Que quando a gente coloca um elemento novo aí, que é inteligência artificial, por exemplo, a quantidade de pessoas que se excitam por OnlyFans de inteligência artificial, que vai levando esse desejo ao lugar cada vez mais de um perfeito, de algo que você não atinge. Né? Então também, imagine quando a gente acrescentar essa discussão, uma menina que vai iniciar uma atividade sexual e sabe que um cara da idade dela tá vendo um pornô de inteligência artificial. Quer dizer, essa pessoa não tem uma celulite, uma estria, uma flacidez, não fez nada de errado. Tudo é incrível, porque ela não existe. Né? Então, o que a gente tá levando? Sabe, a gente chegou à conclusão no almoço hoje, nosso, que foi totalmente pautado por o nosso episódio. Havia uma ansiedade. Por essa conversa de que, cara, como vai ser o futuro do mundo? Vamos ter filhos? Vamos ter bebês? Gente, é um papo que, Marina, não sei se você vai ter, amiga. Não sei. Agora, gente, eu queria dizer que, enfim, esse, inclusive, era um programa que eu queria ter 2 horas de programa. Mas nada impede, pelo contrário. Você está convidadíssima para o retorno, porque agora... é hora do boom. Fuck my brain. E na hora do boom, num tema como esse, ai meu Deus, Natália Mestre. Se vira, né? Vai. Gente, adorei a Tereza. Tereza tem que voltar mais. É uma simpatia, Tereza, minha artista de novela preferida e médica. Fora que ela é bonita, ela é tudo, gente. Love Tereza. Cara, o que dizer sobre isso, minha amiga? Estamos em depressão por vocês, pessoas jovens. Isso não acontece comigo, pronto. Tô brincando. Tereza do céu, tô com medo do futuro, é só isso. Cada vez que a gente termina um programa, eu acho que a gente vai sucumbir, que a gente não vai chegar. Caraca, mas a gente tinha que estar elevando as pessoas para serem mais felizes. Mas eu tô tentando, porque olha, a gente termina com a sociedade do desempenho, com a ideia do meu cérebro, eu só vejo que a gente tá piorando, que hoje o dia de amiga. gravação foi um dia intenso, com temas. Peguem os últimos programas, vocês vão sentir um negócio aqui. Mas veja, o que é importante num programa como esse é que a gente comece a enxergar o que a gente está fazendo com as novas tecnologias, nós que somos pais, Sim. a orientar os nossos filhos, aos jovens, a você que é jovem, está assistindo, se identifica com isso, que também olha e fala, por que eu não quero transar? Por que eu não estou me interessado nisso? Isso é uma relação humana deliciosa.
Deliciosa. Então, se isso não tá sendo prazeroso para você, tá sendo chato, entediante, eu vou ter que... Algo precisa ser trabalhado, Tem muita gente legal aí fora. E não é no celular, é ali, ó. Na rua, gente. Na rua, na rua é relativo. Mas na rua não fora, pode ser na bom. realidade. Na vida. Na vida fora desse aparelho. Pronto. Tem vida. Tem vida. Tem Geração vida offline, Z, queria né? dizer uma Tem vida coisa. offline. Existe vida fora desse aparelho chamado celular. Só quero dizer isso. O olho no olho é impagável. O olho no olho é impagável. Mas eu acho que é uma questão de afeto também, né? Da gente estar se fechando ao afeto, da gente estar se fechando. Eu acho que esse medo da rejeição, como bem colocou a Tereza, né? A gente tá num momento onde o medo da rejeição ele é tão alto e esse ciclo que ela pontuou, que é muito perceptível, ele é tão cruel que, poxa, quanta experiência legal a gente tá perdendo. Porque, existe o medo de ser... Pode ser horrível? Pode, mas pode ser legal pra caramba. Sim. Já pensou? Né? Pode ser incrível, pode ser uma experiência modificadora, pode ser uma troca muito legal. E daí que, de repente, não dure 1000 anos, mas, poxa, se naquele dia tivemos um encontro de 2 pessoas que queriam estar lá com consentimento e troca aí, cara, isso é maravilhoso. Vivemos pra se relacionar, somos seres sociais, né? Sim. Então, Ai, gente, E sexo medo. faz bem, gente. Sexo é gostoso, minha sexo gente. faz bem, tá? Sexo melhora a qualidade do sono. Sexo melhora a imunidade, tá? Sexo melhora a habilidade social. Sexo melhora a autoestima e autopercepção, autoconhecimento. Então, tem muita coisa positiva no sexo, tá? Então, não precisa deixar de fazer sexo, ou de pensar em fazer sexo, ou de trabalhar a sua sexualidade. Então, lembra que tem muitos pontos positivos. E aí, um detalhe que eu acho interessante é isso. Uma frase que eu gosto muito é: se você tem tesão de vida, você tem tesão sexual. E o tesão sexual faz parte também desse tesão de vida. Entende? Ganha nota 10. Posso fazer uma colocação, Má? Que eu acho que fica muito importante, assim, desse programa, é a necessidade do meio termo, né? Porque eu acho que a gente tá sempre trabalhando nesses opostos. Então, assim, a gente saiu de uma geração onde nós, mulheres, tivemos experiências muito ruins sexuais, né? Viemos de casamentos onde era só o cara que se satisfazia, onde a gente não escolhia, não tinha prazer, então... Não estamos falando nós, na nossa geração, mas, poxa, minha avó, sabe? Okay. Não estamos falando a gente, estou falando geracional, né? Que nós saímos de gerações femininas, onde nós éramos apenas uma peça no sexo. É como se a gente não tivesse voz, não tivesse corpo, não tivesse desejo. Vou lhe usar hoje. Nossa, eu lembrei dessa frase. Vá tomar banho que eu quero lhe usar. E a gente saiu desse lugar, e junto desse lugar era o lugar do assédio, era o lugar da gente passar na balada e o cara mexer no nosso cabelo sem o nosso consentimento. Da mulher objeto. Da mulher objeto horrível, que todas nós odiamos. Mas a gente também abriu um leque e foi para um outro que então não. Então não vai ter sexo. Então não vai encostar em mim. Então não vamos flertar. Poxa, nem tente. Sabe, nem tente, não encoste. Pô, também se perde muito quando alguém tá te seduzindo, quando alguém tá tentando o famoso dar em cima de você, quando os dois estão afim. Sim. Porra, era uma coisa animal. Então, acho que a gente precisa entender qual é o caminho do meio, qual é o caminho do equilíbrio, né? Eu sinto pena dos dois lados. Eu sinto pena dos meninos no processo da iniciativa, que não pode acontecer, porque tem um medo de todo esse processo, que nunca foi fácil. Porque você exige de um moleque, em qualquer idade, e até adulto, que ele tenha a confiança e a autoconfiança para chegar numa mulher, não fica, se borra de começo a fim. Fora. Lembra quando eles falavam levar um fora, tomar uma bota? Se borra toda vez, entendeu? Tomar uma bota era muito bom. Tomar uma bota. Então, assim, se borrou sempre. Agora, tá bom, essa era um papel masculino, tal, não sei o quê. Claro que a mulher pode dar em cima do cara e vamos fazer isso, seja feliz. Mas, sinto pena quando agora é um caso de polícia você dar em cima de uma pessoa, né? Tem que ter o bom senso, tem que ter o cuidado, uma atualização no sistema, né? Chegou uma atualização nova. Era tão bom, né? Aquele arrepio, quando alguém olhava assim, daquele. Senhora, né? que isso? Você já começava a sentir o tesão ali. Exato. Você com os olhos, pelos olhos. Nossa Senhora. Comia você falava, Jesus.
Não, Fuck é my um brain. negócio louco. É, Gente, a gente é feliz. Gente, vivemos bons momentos, seguimos... Pior 3 pessoas pra fazer esse programa do Transando Menos. Nossa. Ai, Jesus. A menopausa e o calor. Esse não tá com cara da menopausa, amiga. Sinto te informar. Eu ainda não diagnostiquei, o programa foi da manhã. Gente, Tereza, que delícia ter você aqui, muito obrigada. Já vamos marcar um retorno pra gente falar de Super outras facetas. Gente, falar de sexo eu amo, pode me Eu chamar acho que podíamos sempre. falar do outro lado, que é, existe Pessoas excesso que estão transando muito. demais. Aquelas que... Viciados em sexo. Viciados em sexo, talvez seja um outro lado que existe. É Com isso aí. certeza existe. É isso aí. Invejamos? Não sei. Talvez. Não, pelo amor de Deus, amiga, também essa pessoa não tem vida. Também tem sofrimento dessa lado. aí. Poxa, aquela pessoa que não pode tomar um ônibus porque tem orgasmo, já viu essas Nossa, matérias? não, pera. É, que a pessoa Você, calma, você, sossega, Natália. Você quer ver essa conversa na F My Brain? Então escreve aqui no nosso comentário. Aonde? No YouTube, @canal F My Brain. No Spotify, @F My Brain. Atenção ao nosso Instagram, @FMy.Brain. Gente, usa a internet pra te alimentar bem o cérebro. Não pra ficar, entendeu? Tirando você da vida real. A gente fala sempre isso aqui. Nós somos um fantástico espaço. Põe sementinhas legais aí pra que você faça boas escolhas. E vamos lá encontrar pessoas e ser feliz, porque é pra isso que a gente tá aqui neste planeta. Natália Mestre, minha amiga, um beijo enorme pra você. Boa sexta-feira, hein, Natália? Eu me animei com esse programa, Tereza. Valeu, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Fuck my brain. Fuck my brain.